Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, escritor, pintor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. Acredita-se que foram os filisteus que introduziram a Idade do Ferro na Palestina, onde grande parte da Bíblia foi escrita. O ferro já era conhecido muito antes dessa época. Aliás, como eu mencionei no meu vídeo sobre a idade dos metais na Europa, a Palestina e a Síria já haviam sido áreas de difusão da tecnologia do bronze na Europa. De fato, as primeiras minas que foram usadas como fonte para a produção de bronze na Europa apareceram por volta do ano 1900 antes de nossa era. Mas apesar do ferro já ser conhecido há muito tempo, a idade do ferro só se consolidou quando esse metal substituiu em geral o bronze em instrumentos e armas. Essa idade do ferro começou no Oriente Médio e no sudeste da Europa por volta de 1200 a.C., mas só começou na China por volta de 600 a.C. Embora no Oriente Médio o ferro tivesse uma utilização limitada como metal escasso e precioso, já por volta de 3000 antes de nossa era, não há indicação de que as pessoas naquela altura reconhecessem as suas qualidades como sendo superiores às do bronze, nem que ele fosse produzido em massa. Mas entre 1200 e 1000 antes de nossa era, a exportação do conhecimento da metalurgia do ferro e de objetos de ferro foi rápida e generalizada. Com a produção em larga escala de instrumentos de ferro, surgiram novos padrões de povoamento mais permanente. Também a utilização do ferro como armamento colocou pela primeira vez tais armas nas mãos das massas e desencadeou uma série de movimentos de povos em grande escala que não terminaram durante uns 2000 anos, alcançando até mesmo o período da Europa medieval, por exemplo, nas invasões do Império Romano pelos povos bárbaros. Esses movimentos populacionais mudaram a face da Europa e da Ásia. Outros aspectos do impacto da Idade do Ferro foram explicados no meu vídeo sobre os povos do mar. A tecnologia do ferro já era dominada pelo Império Hitita, onde hoje é a Turquia. Aparentemente, com a queda desse império, os filisteus passaram também a ter essa tecnologia e a levaram ao avançarem para a Palestina. Os filisteus também são mencionados no meu vídeo sobre os povos do mar. No texto bíblico de 1 Samuel 13, versículos 19 a 22, se menciona, por exemplo, que os filisteus tinham o monopólio do ferro e os hebreus dependiam deles, o que explica a supremacia dos filisteus na época. Mas quem eram os filisteus? Como era a arte deles? Segundo os textos bíblicos de Jeremias 47, versículo 4, e Amós 9, versículo 7, os filisteus vieram de Creta para a Palestina, embora os textos não afirmem que eles eram necessariamente originários de Creta. Em 1 Samuel 30, versículo 14, a área palestina que os filisteus ocuparam é chamada de Negueb dos Queretitas, ou seja, Negueb dos Cretenses. E em Ezequiel 25, versículo 16 e 1 Samuel 30, versículo 14, o termo filisteu é usado em paralelo com o termo traduzido geralmente como cretense. Até hoje não se encontrou evidência arqueológica de uma ocupação filisteia em Creta ou no Mar Egeu. Porém, um disco encontrado em Creta do 2º milênio antes de nossa era apresenta figuras com uma espécie de capacete de penas na cabeça, que lembra a representação de povos do mar que atacaram o Egito por volta de 1200 antes de nossa era, incluindo os filisteus, como vemos nesse mural do palácio de Medinet Abu, que foi apresentado no meu vídeo sobre os povos do mar anteriormente.
As representações do mural de Medinet Abu, do faraó Ramsés III, mostram esses povos do mar avançando junto com suas famílias para ocupar outras terras. A cultura filisteia, obviamente, passou por várias mudanças com a imigração para a Palestina. Algumas palavras que aparecem nos textos bíblicos, como a palavra serem, ou seja, senhores, talvez se derive do grego arcaico tiranos, o que sugere que os filisteus talvez falassem um dialeto grego, pelo menos na ocasião que entraram na Palestina, embora isso não signifique que eles fossem originários da Grécia ou que fossem etnicamente gregos. Mas vários nomes de filisteus e seus deuses que aparecem nos textos são semíticos, indicando que eles absorveram, num período relativamente curto, a cultura da Palestina e até mesmo o idioma local. Outro exemplo do impacto da tecnologia do ferro filisteia está na descrição sobre o guerreiro Golias, que aparece em relatos bíblicos. Sobre isso eu trato na segunda parte desse vídeo sobre a Bíblia e a Idade do Ferro. Eu espero que tenham gostado. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.